Sábado, 24 de junho de 1950, há exatos 70 anos, começava a Copa do Mundo de 50 no Brasil. Às 4 da tarde, a seleção estreava contra o México. No placar, 4-0 para o Brasil. Enquanto os brasileiros se enchiam de orgulho, aqui na Coreia, do outro lado do mundo, com o fuso 12 horas à frente, o relógio marcava 4 da manhã do dia 25. Era domingo. Todo mundo dormia em paz. O que ninguém sabia é que em poucos minutos aconteceria algo que iria perturbar o sono dos coreanos para sempre. Começava a Guerra da Coreia. Mas afinal, por que a Coreia do Sul e do Norte entraram em guerra? Para entender isso, viemos até o Cemitério Nacional de Seul. Quantas pessoas estão aqui? Neste lugar, mais de 180 mil heróis coreanos descansam. É muita gente. Muito. O que aconteceu na Coreia para o Cemitério Nacional ter tantas tumbas assim? Depois de ser invadida pelo Japão e ser dominada por 35 anos, a Coreia finalmente voltava a ser um país independente. Muitos foram os heróis que lutaram e caíram nessa longa batalha pela liberdade. Mas esse gostinho de liberdade durou muito pouco. E mais uma vez, a Coreia seria vítima da cobiça das grandes potências da época. A Coreia, uma só por milhares de anos, era dividida em duas. Então a Coreia ficou independente do Japão e logo se dividiu? Isso. Mas as pessoas achavam que essa divisão era temporária. Temporária, já tem muito tempo para ser temporária, mais de 70 anos. Aconteceu mais alguma coisa? Você sabe, né? A guerra. Vocês falam a mesma língua, comem as mesmas comidas, têm a mesma cultura. E tudo família. Por que vocês entraram em guerra? E o melhor lugar para entender isso é o Memorial da Guerra da Coreia, em Seul. Depois de ser atacada, a Coreia do Sul perdeu praticamente todo o território. Mas por que a capital, Seul, caiu tão rápido assim? O que aconteceu? Então, a gente não foi preparada, né? O outro lado já tinha muitos tanques e eles já planejou uma guerra para avançar rápido. E o que aconteceu com as pessoas aqui em Seul? As pessoas começaram a fugir para o sul. A gente sobrou só um pontinho. Mas graças ao apoio de vários países liderados pela ONU, recuperamos nosso território e viramos o jogo. Do outro lado, a China entrou na guerra. Isso equilibrou a disputa e depois de 2 anos, os dois lados chegaram a uma cessar-fogo. A paz, porém, ainda estava distante. Foram mais de 3 milhões de vítimas dos dois lados de conflito. As cidades foram arrasadas, famílias separadas, muitas para sempre. Milhares de órfãos ficaram perdidos nas ruas. Aqui no memorial, acho que tem muita coisa militar, muita coisa da guerra, você vê isso tudo, mas sem dúvidas o que mais impacta quando a gente vê uma exposição, uma explicação são as pessoas, né? As crianças. A foto das crianças perdidas, muitos órfãos, é muito triste. O mais triste é que os dois lados eram a mesma família, um irmão apontando a arma para o outro. A destruição foi ainda maior em Seul, capital e maior cidade da Coreia.
E para reconstruir tudo isso, tivemos que encontrar esperança em meio a tanto sofrimento. Aqui no Museu de História de Seul, é possível ver como superamos essa tragédia. E como é que ficou Seul depois da guerra? Então, foi tudo destruído, a gente estava muito pobre. Uma guerra forte, né? Isso. Mas pessoas trabalham duro, construir um país de novo. Isso que a gente fez nos últimos 70 anos. Aqui dá pra ver que a vida das pessoas estava melhorando de pouquinho em pouquinho, né? Aos poucos. Aqui ainda dorme no chão, mas pouco a pouco tá melhorando. Interessante. Já parece um pouco com o que a gente tem hoje. Essa cozinha não é tão diferente. É. Tinha um fogão parecido. Hoje, Seul se desenvolveu tanto que virou uma das cidades mais modernas do mundo. Tanto que quem visita a capital pela primeira vez não consegue nem imaginar a história triste que aconteceu aqui. Mas para você que quer entender melhor a Coreia, recomendo visitar e ver com seus próprios olhos os episódios tristes de nossa história e como conseguimos superar essa tragédia e o sacrifício feito por nossos heróis que aqui descansam.